Glória a Deus. E eu lembrei do testemunho da Amanda, porque quando ela tinha que atrapalhar a pregação, literalmente, cadê a Amanda? Ela travou ali. Literalmente, ela travou. O espírito da Cananeia baixou nela ali, sabe? Não podia baixar o espírito que estava na filha da Cananeia. Aquilo era o capiroto, né? Mas assim, o personagem abaixou na Amanda, que ela travou. Foi isso, né, Amanda, né? Literalmente. E ela até, ela não contou tudo aqui, mas ela estava se sentindo Cananeia aqueles dias, sabe? Longe da mesa, longe dos filhos, né? E aí, no final, elas colocaram ela na mesa, ela comeu pão, ela tomou o vinho, ela se sentiu filha, e ali Deus abriu a porta de emprego para ela depois disso. Amém? Deus é um Deus que faz essas coisas. Amém? Vamos, gente, o nosso tema do acampamento de verão foi unção para um novo. Lógico, não foi combinado. O revisão, como é que foi? Esqueça o passado. Algo novo está acontecendo. Então, de alguma forma, Deus quer nos falar que alguma coisa nova vai surgir. Amém? E aí eu estava pensando nisso, né? E sobre a questão, e aí eu dei um tema, né? A porta do novo tempo, foi isso que eu escrevi? A porta para um novo tempo, né? E eu até brinquei, falei que tudo tem porta, casa, tal, mas na oração, gente, eu comecei a observar que tudo tem porta. Então eu vou citar alguns exemplos, né? Carol, Deuteronômio, Eclesiastes 3, versículo 1, amém? Eclesiastes 3, versículo 1. Isso pode projetar para nós, por favor? Vamos ler comigo? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Amém. Não vamos nascer agora, não. Daniel 2, versículo 20, 21 e 22. Olha o que Daniel falou. Preste atenção na política. Preste atenção na política desse ano. Eu não estou falando de candidato, não estou falando de partido. Preste atenção na política. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e dá ciência aos inteligentes. 22. Ele revela o profundo, ele revela o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Diga assim, lê o versículo 21, Carol, por favor. Diga assim: ele muda os tempos, ele muda as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Presta atenção, ele dá sabedoria para quem já é sábio e dá ciência para quem já é inteligente. Então, agora, preste atenção, eu não acredito no determinismo. Tudo tem o tempo determinado, então não tem que fazer nada. O determinismo é uma corrente filosófica que tudo depende de uma força sobrenatural, que eu não preciso fazer nada, já está determinado. Olha, preste atenção, meu irmão. Desde quando Deus estabeleceu o primeiro casal nessa terra, falou para o homem o que podia fazer e o que não podia fazer. Tinha a parte de Deus e tinha a parte do homem.
Tudo tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A salvação tem porta? Claro que tem. A obra de Jesus, o novo nascimento é a porta. Né? O discipulado tem porta? Tem obediência, proximidade, tem porta. Eu estou falando porque para mim chegar no novo tempo, eu tenho que entender algumas coisas que antecedem. Por exemplo, a vinda de Jesus tem porta. Essa música que tocou aqui do Theo, quem que é o Theo? Theo Rúbia. Fala que quando as virgens preparadas foram, a porta fechou. Então tem uma porta. Jesus vai pegar o povo dele e vai fechar uma porta. Amém? Por exemplo, a vida cristã tem porta, tem caminho apertado, tem porta apertada e caminho estreito, tem porta. Aí você vai ver, pô, é verdade. Ministério na igreja? Tem, eu li hoje lá em João, 10, versículo 2, aquele que é ovelha, ele entra pela porta, sabe? Você quer servir a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, entra pela porta, fala para o seu irmão, entra pela porta, meu irmão. Sabe, teu caminho da obediência, teu caminho de fazer a vontade de Deus, tem porta. Para a gente chegar até aqui. Por exemplo, intimidade tem porta. Jesus falou lá, você quer orar? Entra no teu quarto e fecha a porta. Fala para o seu irmão, a oração tem porta, meu irmão. Sabe, o que Eliseu falou para aquela viúva lá que tinha uma dívida para pagar, que precisava de vaso, lá em 2 Reis, capítulo 4, pega os vasos, pega os seus filhos, entra dentro de casa e fecha a legalidade. Apocalipse 3, versículo 8, eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Jesus está batendo na porta. Apocalipse 21, versículo 12, Carol. Eu não ia projetar tudo isso aí, porque não dá tempo, né? Está falando da nossa casa, lá em cima. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas, 12 anjos. E o nome escrito sobre elas são o nome das 12 tribos de... Amém? Da banda... Não, tá bom, deixa aí. Porque vai falar que a Nova Jerusalém, ela é quadrangular, não é igreja. É o mesmo tamanho que é a frente, do lado, a altura, ela é um cubo. Então, não vou entrar nessa questão. Tudo tem porta. Tudo tem porta. E para você entender o novo de Deus, você tem que acessar essa porta. Aí agora que a gente precisa entender. Amém? Então fala assim para o seu irmão, o novo tempo tem porta. Amém? É interessante que a primeira coisa que eu preciso compreender, que tem a parte de Deus, que Ele é soberano, que Ele define, que Ele determina, que Ele tem algo para realizar na nossa vida. E aí tem a minha parte. O que é a minha parte? Eu preciso estar alinhado com o propósito de Deus. Primeira coisa, eu preciso estar alinhado com o propósito de Deus. A segunda coisa, eu preciso entender, compreender esse novo tempo. Eu preciso conhecer a visitação de Deus. Porque ter um culto só alegre não quer dizer que é o novo tempo. Só eu participar de um congresso em Ribeirão Preto e dar umas risadas com o Jackson Antônio, e com os outros pastores lá, não quer dizer que eu estou vivendo um novo tempo, mas eu preciso entrar no propósito do novo tempo que Deus está estabelecendo aqui.
é na minha realidade. O novo tempo tem que acontecer lá na minha célula. Amém? Quem está entendendo? Amém, meus irmãos? O novo tempo precisa entrar lá no seu trabalho, no seu ministério, aonde você está fazendo. É lá que tem que começar, meu irmão. Sabe? Nos anos 90, a gente tinha uma preocupação muito grande com um tal de New Age, né? New Age, nova era. Lembra da nova era? A gente achava que era o capiroto. Tudo era, nossa, era a nova era. Tem música de nova era aí? Faz um solo. Que o rapaz perguntou para mim ontem, tomando café na padaria, se eu era roqueiro, né? Eu não posso falar quem que é o rapaz, porque o filho dele congrega aqui. É um senhor, né? E, por exemplo, nós não usamos fralda Pampers no João Paulo, porque a fralda Pampers era da nova era. João Paulo usou as outras. Né? Usou de pano também, viu, gente? Né? Eu já falei aqui, por exemplo, em casa não entrava a maionese Hellmann's, não entrava porque era da nova era. Eu entendia que era Hellmann's, homens do inferno. Aqui não entra homem do inferno, aqui não. O pessoal lia lá, tirava a embalagem da Coca-Cola e lia, alô diabo, né? E ali, Coca. Irmão, a sua mente é tão produtiva que você lê de tudo ali. Nossa, música ao contrário, tudo, até louvor ao contrário tinha. Agora hoje não dá mais para música ao contrário, porque não tem mais vinil, não tem mais CD. Como é que você vai rodar o seu player ao contrário? Não dá mais, gente. Então tinha essa questão da New Age, nova era, mas eu não estou falando disso. Existe uma questão que os governos falam da nova ordem mundial, e falava muito disso, da estabelecimento do governo do anticristo, mas, irmão, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um novo tempo que Deus tem para a sua igreja, para a sua casa, para nós que somos o povo dele. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, irmão. Não é essas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não querem o novo de Deus. Carol. Lucas 5, 38 e 39. Vamos ver se essa versão vai dar. Presta atenção. Antes de você projetar, presta atenção. O que diz lá? O vinho novo coloca no odre. O que é o vinho novo? É aquele vinho que vai ser fermentado. O odre é aquele recipiente de couro que o vinho ele fermenta, ele cresce, é igual tudo que fermenta, ele aumenta. E aí, o odre novo, ele cria, se ele não for novo, ele não cria elasticidade, rompe o vinho, vaza. Né? O que diz aí Lucas 5, 38 e 39? Mas o vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos juntamente se conservarão. Até aqui, ok, amém? Leu 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz... Você percebe que tem gente que a cabeça, o novo não entra na pessoa, porque a cabeça da pessoa, não, ele gosta do velho, meu Deus! Parece que tudo que é novo é errado. Sabe? A gente precisa compreender isso aí. Né? Eu entendo, puxa... Temos vivido um momento de estabelecimento, novo tempo, os últimos anos ouvimos vezes, novo tempo, e aí o que acontece? Mas muitas pessoas não querem o novo, ele fala, não, o vinho do velho é melhor. Meu irmão, se eu fosse seguir o padrão de quando me converti há 32 anos atrás, eu tinha que vir na igreja de gravata de crochê. De gravata de crochê.
Era de crochê até aqui. Não era, era até aqui. E o tempo mudou, meu irmão. Amém? As coisas, fala assim para o seu irmão, o velho é bom, mas Deus tem um novo para você. Eu sei que os carros antigos, não vou falar carro velho, né? Os carros antigos, né? É bom, é legal. Puxa, eu vejo uns no Instagram lá, né? Os caras vendendo umas raridades. Eu vejo lá umas perua rural, umas coisas legais assim, é legal. Ô, irmão, mas tem uns carrão bons aí também, né? Hoje eu vi um chamado Gênesis. Eu fui buscar a minha senhora no posto, nós encontramos, meu cunhado trouxe, eu fui de encontro, né, para dividir a viagem no meio do caminho, né? Paramos lá no posto, na churrascaria da Fonte, e lá tinha um Gênesis 3.8. Vocês conhecem isso aí? Eu não vou falar para você, Gênesis 3.8. Isso aqui, ele falou, não. Eu falei, 3.8, bonito. Ele falou, mas deve beber pra caramba esse negócio aqui, né? Eu acho que se você entrar dentro daquele Gênesis, é da realidade, isso aí, quem quer esse negócio aí, é um carrão. É aquele carrão que você vai ligar, você bota lá a velocidade da rodovia, ele te leva você. Aí você não vai nem lembrar da perua rural. Você não vai nem lembrar da sua BMW, a sua Brasília muito velha, né? Você não vai nem lembrar disso aí. Meu irmão, sabe por que eu estou falando para você? Porque eu e você precisamos estar preparados para o novo de Deus. Eu não vou conseguir ministrar, talvez eu vou ter a parte 2, porque ela quer fazer o ato profético, e aí o final de maio, a gente vai colocar o portal aqui, e você vai passar pelo portal, aí vai ter o ato profético. Então, hoje é só a introdução. Amém? Por exemplo, por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque no tempo de Jesus, Carol, Lucas 19, versículo 41 a 44. Por que eu estou falando? Porque o novo de Deus, a visitação veio sobre Jerusalém e ela não aproveitou. Por que eu estou falando para vocês? Porque as rodas da oportunidade passam na nossa vida e nós temos que aproveitar. E eu lembro, quem falou isso para mim foi um polícia, pastor, ele falou isso para mim. Ele falou, pastor Braz, a roda da oportunidade passa, e passou e você não pegou. E aí, mas depois ela voltou, né? Aí eu peguei, né? Vamos ler então? Vamos ler, é Lucas 19. Aí Jesus, ele chega diante de Jerusalém, e quando ele ia chegando, ele viu a cidade, ele chorou sobre ela. Jesus chorou 2 vezes, e tem, pelo menos, no túmulo de Lázaro aí, e tem mais uma referência, segundo Hebreus, né? 42, né? E dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão, anos 70, ele está fazendo uma profecia dos anos 70, quando ela seria, não é da grande tribulação, isso aí já aconteceu. O general Tito, ele cercou Jerusalém, ele diz assim, dias virão sobre que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, ou lado. Então, isso já aconteceu, o general romano, porque toda a cidade era cercada de muro. Ele falou, bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cercar, e vamos cercar.
E aí se cumpre aquilo que está lá no livro de Lamentações. Disse que as mães cozinhavam os seus filhos para comer. Aconteceu. O outro versículo. E te derribarão a ti os teus filhos dentre que de ti estiverem, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, que só ficou o muro das lamentações, pois não conheceste ou não entendeu o tempo da tua. Então olha para o seu irmão e fala assim: tem um tempo de visitação na sua vida, meu irmão. Se eu entendo que tem esse novo, a oportunidade de Deus está batendo na nossa vida. E nós temos que entender e compreender essa questão. Mas como que eu posso discernir essa porta? Esse novo? E aí, isso vai falar agora de relacionamento com Deus, não é livro. Relacionamento com Deus. Por quê? Porque para mim achar essa porta é relacionando com Deus, é ter dependência, intimidade com Deus todos os dias. Porque você vai descobrindo e você vai cavando esse novo para a sua vida. Não é algo mágico que vai descer lá na sua vida. Não, você vai conquistando cada dia esse novo tempo para a sua vida. Amém? Quantos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Deus tem uma promessa. Deus falou, eu tenho um propósito. Eu tenho que viver. Olha, gente, não, tem coisas que não é fácil. Quanto mais eu aproximo de Deus, quanto mais nós estivermos próximos do Senhor, mais nos tornamos sensíveis à sua voz. Olha, o testemunho do pastor Valdir, daquele revisão lá atrás, com aquela moça do quebra o vaso, Luma Eupídio, que ela... Tem musiquinha de quebra o vaso aí? Só um tiquinho. Quebra o meu vaso? Tem? E aquele dia, a gente estava naquele congresso, e o coração dele queimando para ele ir para os Estados Unidos. E ele falou, Senhor, mas aqui em Ribeirão, eu sou tão cuidado. Aqui em Ribeirão, quer dizer, depois do Danilo, era ele, né? Era ele, né, pastor? Né? Era o Valdir, depois do Danilo, né? É o que cobria a gente, cobria, sei lá, 20 igrejas, mais ou menos, toda aquela região, tudo. E ele falou, puxa, a minha segurança, a minha honra, tudo isso. E nessa música, eu lembro que ele se ajoelhou e ele falou, aquele dia eu peguei toda aquela segurança, tudo aquilo que eu achava que era importante, que era relevante, que era seguro, que era importante, como Maria guardou aquele perfume que valia 300 dias de trabalho, ele pegou aquele lá, ele quebrou lá no altar, lá na frente. E foi servir a Deus na igreja do pastor Marcelo, auxiliar, até as coisas acontecerem. Então diga assim para o seu irmão, o novo tempo é trabalhoso, você tem que identificar ele, amém? Você precisa identificar esse novo tempo na sua vida, sabe? Agora uma outra coisa, né? Eu preciso entender a minha identidade e o propósito. Eu preciso entender e descobrir esse propósito. Temos que descobrir isso aí. Por que eu estou falando? Por exemplo, o devocional que eu gravei, os 2 últimos, eu falei, por exemplo, Amós. Eu falo assim, olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro, e eu planto
figo, mas o Senhor me chamou e falou, vai, e ele falou, eu vou. O que ele era? Diga, boiadeiro e plantador de figo, ou sicômoro, é o figo, o tipo de figo. O outro devocional que eu falei sobre o propósito, Jesus, gente, pior do que você não ir no rio, é você ir pescar e não pegar nada. Aí você volta para casa nervoso. Por isso, então, para garantir, quando eu vou para comer. Eu tenho foto para o senhor Vilela até aqui dentro d'água, lá, pescando lá, e eu lá beirando a churrasqueira lá. Cada um faz. Gente, comer na beira de rio é comigo mesmo, né? Eu fui com o Nadir semana passada, no feriado lá no sítio São Joaquim, São José. Chegou nós dois de chapéu lá. Só nós dois. E o dono do sítio. E aí eu fui conversar com o dono do sítio. Aí ele falou, o pastor está aqui. Já viu, o pastor está aqui, né? E uma galera, curtindo barracão cheio lá. E eu fui falar, e aí, Zelão, beleza? Você que tem, tal. E ele, falei, rapaz, eu comprei milho de você. Você levou milho lá em casa, fazer pamonha, tal. Já alinhou, já liberou nós para pescar. E aí o cara chegou para mim e falou assim, onde vende ingresso para mim andar no bug? Achou que eu já era dono do sítio, já. Só porque eu estava de sapatão, de chapéu e de faca na cintura. Eu já me senti em casa, já. Aí, nós estava voltando, né, Nadir? Fomos visitar o irmão ali. Não, ali, o irmão está ali, né? Vamos visitar o irmão ali, não vou identificar quem que é o irmão. Ele foi mostrar o porco, o cavalo, a galinha dele para mim. Eu já estou com uma franga lá em casa, criando já. Adolescente dá trabalho. Não é galinha, é franguinha nova. E ela quer sobe na churrasqueira, fala, desce daí. Fala para o seu irmão, adolescente dá trabalho. Dá trabalho ou não dá? Ela estava hoje lá, eu estava tomando café, ela subiu e falei, sai daí, vai para o seu lugar. Ela ia e voltava, queria falar, eu já falei para você, o seu lugar não é aqui, é lá atrás. Adolescente. Dá trabalho, mas obediente. E aí eu não sei se Deus tem um chamado para mim, para evangelizar boiadeiro, né? Não sei se tem chamado para evangelizar pescador, mas quando Jesus encontra Pedro, Tiago e João numa manhã no bar da Galiléia, que não pegou de tudo, e aí o que o pescador faz quando não pega nada? Vai lavar a rede e vai consertar a rede, quem sabe para a próxima, aquele dia só pegou lodo, guapé. E Jesus falou assim, joga a rede lá. Mas eu já joguei. Ele falou, joga lá. Vamos subir mais alto. Senhor, né, já bateu a rede em todo canto, mas sobre a tua palavra, Lucas 5, versículo 5, eu vou lançar a rede. E aí pegou uma grande quantidade de peixe. Eu acho que aquele dia, Deus falou para todos os peixes do mar da Galiléia, falou, vai lá e entra na rede do peixe, do Pedro lá. E até o barco quase afundou. Aquele dia, Pedro descobriu o propósito dele. Amém? O que ele deixou na praia? Vamos dizer comigo? Diga assim, deixou barco, rede e peixe. E foi seguir o seu propósito. Aquele dia ele entendeu o que era novo para ele. E muitas vezes esse novo não é uma posição. E aí você tem que entender. Eu estou agora mandando aqui na firma. Você sabe quem que fala firma, né? Eu estou mandando aqui. Não, Pedro abriu mão, deixou aquilo que era importante para ele, o barco, as redes, toda aquela pesca, e ele ganhou um novo título. Agora você pescador de homens. O que aconteceu? Um novo tempo se abriu para a vida dele. Aí ele foi entender. Ele sabia orar pelas pessoas? Não. Ele sabia pregar? Não. Ele deu mancada?
monte de vezes. O Luciano falou um dia desse, não o planilhar, mas o Subirá estava falando, que ele, quando ele chegar no céu, ele vai perguntar para Jesus assim: e aí, Jesus, né? Conta para mim as mancadas que o Pedro dava lá, sabe? Né? Tanto que para ele pregar para a casa de Cornélio, depois de tudo isso, ele teve que ter uma visão lá, ver uns bichos descer lá, porque o que era novo para ele assustava. Pregar para gentil era novo para ele. Entende o que eu estou falando para você? Deus vai te mandar você para um povo novo, para você é diferente. Você fala, meu Deus, mas não, eu cresci com os judeus. Ô Pedro, você está vendo esses animais? Mata e come. Senhor, eu não posso estar lá. Eu estou falando da visão de Atos 10. Mas por quê? Falou, não, é imundo. Falou, não fala que é imundo aquilo que Deus já purificou. Então naquele dia ele estava entendendo que ele se tornaria um apóstolo que pregaria para o povo que não era judeu. Um povo gentil, um povo romano. E aí os discípulos dele também eram igual ele, porque fala-se no sermão a forma que forma, né? Os discípulos que andavam com ele, né? Quando viu que o Espírito Santo caiu, esse é o termo, está lá em Atos 10, 44, o Espírito Santo caiu naquela célula lá, e todo mundo foi pego lá de unção lá, diz que os meninos que acompanhou Pedro ficou assim, alegrinho, falou, nossa, o Espírito Santo também está baixando, sei lá, né, está descendo, está enchendo os gentios, porque eles tinham aquela mesma cabeça do Pedro, que o Espírito Santo baixou, lá em Pentecoste, né? Caiu lá no 120, mas agora o Espírito Santo estava indo agora para as outras pessoas, para o outro povo, porque irmãos, o novo de Deus é isso, sabe? É você fazer aquilo que você não está acostumado, é você ministrar para as pessoas que você não sabe, é um novo tempo na sua vida, amém? E aí eu preciso, para encerrar, os músicos, vem, por favor. Era só os cantores, né? Os levitas, né? Os salmodiadores, né? Eu preciso identificar esses frutos. Agora, irmão, preste atenção. Você não pode pular etapa. Você não pode pular etapas. Sabe, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando. Sabe por que eu estou falando para vocês? Por exemplo, lembra quando Deus mostrou o rio para o profeta? Ezequiel quanto? 47, acho que é, talvez, né? Ezequiel 47? E ele falou, olha Ezequiel, mede aí. Ele mediu, a água deu-nos artelhos. Significa começar a caminhar na palavra. Fala para o seu irmão, água nos artelhos é caminhar na palavra. Me diz um pouco, a água deu-nos caminhar na oração. Fala para o seu irmão, caminhar na oração. Mediu mais um côvago, a água deu, cingindo os lombos com a verdade. Fala agora desse momento de você ter o caráter de Cristo na sua vida. Então fala para o seu irmão, água nos lombos, é o caráter de Cristo agora, entrando na sua vida. E chegou mais um momento que ele não pôde mais, porque as águas estavam profundas demais. Isso fala da plenitude do Espírito Santo. Mas por que eu falei? Para não queimar etapas.
Primeiro você tem que começar caminhando, depois você vai na oração, você vai na verdade, e aí você vai nadando. Daqui a pouco você está numa dimensão de algo novo na sua vida. Fala, meu Deus, tudo isso é o que Deus tem preparado para a sua vida. Dê um aplauso a Ele, irmão, aleluia. Tem irmão que já quer mergulhar, só que a água está rasinha, taca a cara no chão. Não faça isso. Passo a passo, você vai chegar caminhar no seu propósito. O novo de Deus é uma realidade. Você vai descobrir, você vai descortinar, você vai andar descobrindo. Amém? Nós vamos ver no outro dia. Nós vamos falar sobre a fé e a flexibilidade, que eu quero só dar. O que é aquele negócio que adianta o filme? O spoiler. Flexibilidade não quer dizer que você vai abrir mão de princípios. Diga isso. Flexibilidade não é abrir mão de princípio. Não, que agora pode tudo. Ah, que pode tudo agora. Não, espera aí. Flexibilidade, você mantém os princípios. Por quê? Nós precisamos flexíveis, aquilo que é diferente e aquilo que é desafiador, o novo. E muitas vezes as pessoas não conseguem caminhar nesse novo, por quê? Estamos apegados a modelos, padrões e coisas do passado. E aí eu fico ouvindo muito aqui no púlpito, sair da caixinha, renovação de mente e tantas outras coisas, que é o que Deus quer mostrar para nós. Gente, o que eu gosto de assistir filme é de portal. Eu assisti a série do Loki. Ou é bom, hein? É bom. O Doutor Estranho, nossa, é portal. Gente, eu imagino assim, Deus abrindo um portal para nós, e nós entrando naquele portal assim, do lado de lá, assim, sabe? E de repente, curas, milagres, começar a acontecer, sabe? Gente, eu estou com uma vontade de orar por gente que tem problema na perna, gente que tem problema na coluna, que eu vejo os caras que não tem perna, eu estou querendo ir lá grudar na perna dos caras. Gente, eu estou nesse flow. Eu estou nesse flow aí. Tem música de flow aí, meu irmão? Gente, sabe, eu estou sentindo que um portal vai abrir assim, sabe? Quantos estão sentindo que algo vai acontecer? Aleluia. Fica em pé, igreja, aleluia. Alguma coisa Deus vai fazer. Heresia. Meu irmão, Deus abriu um portal. Está lá em Atos capítulo 8. E o Filipe entrou naquele portal que estava pregando o evangelho. Lá na carruagem do eunuco. Ele foi arrebatado em Azoto. Outro lugar longe. Entrou no portal, foi para o outro lado. Aleluia. O novo de Deus é uma realidade na sua vida. Deus pode abrir portas para você. O profeta Isaías, quando ele entra dentro lá, que ele é tocado, ele sai de lá outra pessoa, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para cima. Começa a orar. Xaramanagashuri cantarabashuri anda lá. Começa a chamar o novo para a sua vida. Emmanuel, o Deus presente.